Olá, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para a nossa aula. Deixa eu posicionar aqui. Hoje é a nossa aula número 7, a encarnação de Jesus Cristo. Esse é um tema muito curioso, muito importante para o cristianismo e vocês vão entender o porquê. E é muito importante também para o aprendizado de vocês que estão aí se preparando para fazer esse curso. Você já deve ter ouvido falar da encarnação de Jesus, com certeza, né? Mas agora, de uma maneira mais teológica, você vai poder aprender mais profundamente sobre essa doutrina, tá bom? Eu começo aqui lembrando o que nos diz o credo. O nosso credo diz assim, você lembra dessa parte, quem conhece o credo? O qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aqui é a parte que se refere a Jesus Cristo, já pontuando que ele foi concebido. A concepção de Jesus não foi uma obra humana, mas foi uma obra divina por meio do Espírito Santo. E o credo, ele já um documento teológico tão antigo, mas que já defende a doutrina da encarnação, que é muito importante. Um outro documento também que é muito importante, documento cristão, é o Catecismo Maior. A resposta à pergunta 38, olha que interessante, vai dizer assim: era indispensável que o mediador, Jesus Cristo, fosse Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Era necessário que ele fosse Deus. Para quê? Para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus e o poder da morte. Era necessário que o mediador fosse Deus também para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, portanto, ao sacrifício de Cristo Jesus, né? Obediência e intercessão. Então, Jesus se sacrificou, obedeceu ao Pai e intercede por nós. Então, o mediador era necessário que ele fosse não apenas homem, mas também divino, também Deus. E para satisfazer uma outra necessidade também, para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Então veja a importância do mediador ser Deus também, não apenas homem, mas também divino. Tudo isso que nós falamos aqui não é obra de homem. O homem não pode fazer essas coisas aqui. O homem não pode sustentar a nossa natureza humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus. Só um mediador que fosse Deus, que fosse divino, poderia nos livrar da ira infinita de Deus, da morte, poderia dar valor e eficácia aos seus sofrimentos humanos. Somente um mediador divino poderia satisfazer a justiça de Deus, poderia conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar. Isso aqui é obra de Deus, não é obra de homem, né? Dá o seu espírito ao seu povo, o Espírito Santo, e vencer todos os seus inimigos. Então veja como era imprescindível que o nosso mediador fosse Deus. Mas não só Deus. Veja aqui a outra parte, na pergunta 39, a resposta vai dizer o seguinte a essa pergunta. Era indispensável também, além do mediador ser Deus, era indispensável também que o mediador fosse homem, para soerguer, reavivar, né, a nossa natureza, a natureza humana, e possibilitar a obediência à lei. Era necessário que o mediador fosse homem também para sofrer e interceder. O mediador não podia ser apenas Deus, porque como é que ele se encaixaria num contexto de sofrimento humano sendo Deus? Então ele precisou ser homem para sofrer como homem também, sofrer como ser humano e interceder por nós em nossa natureza. O mediador
o Salvador, não poderia ser apenas divino, porque ele, sendo apenas Deus, não representaria a nós, seres humanos, a nossa natureza. E sendo homem, ele pôde solidarizar-se com as nossas enfermidades, com o nosso sofrimento como um todo. Ele sabe o que é sofrer, porque ele foi homem e é homem, tem natureza divina, para que recebêssemos também a adoção de filhos. Então, em Jesus Cristo, homem, nós somos adotados por Deus e tivéssemos o conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Então, o nosso mediador, ele precisou ser divino e ao mesmo tempo ser homem, ter a natureza divina e também a natureza humana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas falando um pouquinho do contexto da Virgem Maria, em que circunstâncias se dá o nascimento de Jesus Cristo no contexto dessa jovem? Maria era uma jovem, obviamente virgem, uma característica muito peculiar, era temente a Deus, né? Você pode observar nos textos que relatam Maria, né? Como mostra o seu temor, a sua contrição, a sua piedade ao Senhor. Ela se tornou muito favorecida. Lucas 1:28 vai falar sobre isso. O anjo se aproxima dela e a trata assim, muito favorecida. O que significa que ela alcançou, né, a graça de Deus alcançou Maria de um modo especial. Por isso o anjo diz: achaste graça diante de Deus. Ela tinha sido desposada, né, uma espécie de compromisso mais sério do que o noivado nos nossos dias de hoje, desposada com José. E esse compromisso era tão sério que para rompê-lo, para desfazê-lo, era necessário um processo semelhante ao que nós conhecemos hoje como um divórcio. Porém, embora fosse toda essa seriedade desse compromisso, não significava que eles já estavam casados. O casamento se consumava quando o homem recebia a mulher em sua casa, agora como esposa, né? O que mais nós podemos ver aqui no contexto de Maria? Ainda com respeito a esse compromisso, por esse motivo, Maria foi citada aqui no texto de Lucas 1:27 como desposada com José. Ela estava compromissada com José. Porém, o casal não coabitou, isso aqui é importante também. Eles não tiveram relação sexual, não moraram juntos até o nascimento de Jesus, né? Eles tiveram esse relacionamento com marital, né, com marido e mulher, após o nascimento de Jesus. Ela permaneceu virgem antes e durante a sua gestação. O versículo 34 de Lucas 1 nos ensina, relata essa realidade. Após o nascimento de Jesus, Maria então teve uma vida normal, como esposa, como mãe. Ela teve inclusive outros filhos e filhas. Você que talvez tenha esse ensinamento mais católico, né, antes de ser convertido, todos nós somos de raiz católica, talvez você se surpreenda com esse texto aqui, por exemplo, de Mateus 1:25 e capítulo 3, 55 e 56, que registra que Maria teve outros filhos além de Jesus e filhas também. Teve filhos e filhas. Jesus teve irmãos e irmãs. E ela passou a ser conhecida, ficou conhecida na época apenas como Maria. Ela não ficou conhecida como a Virgem Maria, até porque não fazia mais sentido. Ela teve outros filhos, agora era uma esposa, uma mulher casada, né? E também conhecida como a mãe de Jesus, não como a Virgem. Muito bem, o nascimento de Jesus, então, não foi fruto de um relacionamento sexual de Maria com José ou com outro homem qualquer, se fosse o caso, mas, na verdade, ele foi concebido, como o texto nos mostra isso, por obra do Espírito Santo. Lucas 1:35, o anjo declara: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A resposta à pergunta 37 do Catecismo Maior vai dizer o seguinte,
Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional. Aqui é o processo da encarnação. Sendo concebido, veja que a concepção não foi a semente do homem, o sêmen do homem, mas o poder de Deus através do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, e ele então nasce da substância dela, porém sem pecado. Né? O fato dele ter sido concebido no ventre de Maria e ter nascido da substância dela não contaminou Jesus com o pecado. Ele nasce sem pecado. O nascimento, a concepção sobrenatural de Jesus. Então Jesus veio a ser Salvador e, como tal, ele precisava ser homem. Eu já falei isso para vocês logo no início, pois somente um homem pode carregar os pecados do homem. Um ser divino não pode carregar os pecados do homem e ser representante junto ao Pai Celestial do homem pecador. Tem que ser um homem. O ser humano, nós aprendemos nas Escrituras que todo ser humano é passível de morte. Por quê? Por causa dos seus pecados. Esse texto de Ezequiel 18:20 vai dizer que toda alma que pecar certamente morrerá. Todos são pecadores diante de Deus. E o pecador é incapaz de salvar a si próprio. Nenhum pecador tem condição de providenciar a sua própria salvação. Ele precisa de um Salvador. E esse Salvador precisa ser o Deus encarnado. Né? Somente Deus pode salvar as pessoas do inferno. O homem não pode salvar o próprio homem e nem um ser apenas divino pode salvar o pecador. Por isso foi necessário que o Salvador então fosse Deus e homem simultaneamente. Né? Deus e homem simultaneamente. Cristo, como humano, tomou sobre si as consequências dos nossos pecados. Né? Por isso que Isaías vai dizer que ele tomou sobre si, levou sobre si as nossas dores, cumprindo assim a sentença de condenação que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida, que agora crê em Jesus Cristo. E assim ele se torna o nosso Salvador e o Salvador de todo aquele que nele crê. Hebreus 7:25 vai dizer: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aliás, é isso que Jesus está fazendo agora, junto ao Pai, por mim e por você. Ele é o nosso intercessor. Né? O próprio Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. As duas naturezas de Jesus, portanto, Jesus é verdadeiro homem, porque foi pelo poder do Espírito Santo, concebido no ventre de Maria, né, e gerado também da sua substância, da substância dela. O texto de Lucas 1:31 mostra isso, e 2:5-7 também. Ele, como homem, como ser humano, ele experimentou, ele teve a experiência de sofrer, né, o que nós sofremos e de sentir o que nós sentimos. Então, todas as necessidades comuns aos homens, Jesus sentiu. Ele sabe o que é ter fome, ele sabe o que é ter sede. Aliás, ele dá esse exemplo extraordinário, né, de maneira impactante, na cruz. Tenho sede, né, diz ele ali. Ele sabe o que é sentir dor. Jesus sente o que você sente, porque ele é ser humano. Ainda hoje e agora para todo sempre, depois da encarnação, ele carrega a nossa natureza. Ele é homem. Quando ele é assunto aos céus, ele não deixou a sua humanidade. Jesus é caracterizado pelas duas naturezas, divina e humana, e assim será para sempre. Mateus 26 fala sobre isso, Lucas 2 fala sobre isso, o capítulo 24 também, João 11, 33-35 também fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui o texto de João 11, por exemplo, João 11, 33-35, veja o que diz aqui. Olha que bonito. Jesus chorou, né? O verso 35 diz aqui, ó, 33. Vendo
Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, aqui é o relato da morte de Lázaro, né? Jesus amava muito essa família, e o texto diz que Jesus, ao ver ali a irmã de Lázaro chorando, ele se comove, ele se agita no seu espírito, a humanidade de Jesus aqui, ó, e se comoveu, e perguntou, onde o sepultaste? E aí chamaram, né, vem e vê, e Jesus foi. Aí o verso 35 ele diz, Jesus chorou. O Deus, o ser divino, ele não comunica esse tipo de emoção. Isso é coisa da natureza humana. Né? Jesus, isso aqui mostra a prova que Jesus é homem. Ele é de natureza humana. Ele tomou sobre si a natureza humana. Romanos 1:3 mostra isso. Deixa eu dar uma olhadinha nesse texto aqui. Abra sua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 1, versículo 3. Olha só. Acompanhe aí na sua Bíblia. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então eu li até o 4 aqui. Então veja, aqui o texto, qual é o ponto importante aqui? Que fala a respeito de Jesus, declarando que ele é filho de Deus, mas veja, o qual segundo a carne, aqui carne é a natureza humana, provando a humanidade de Jesus. E o texto aqui nos lembra, ó, porém, sem pecado. Jesus foi o único homem na face da terra que não pecou. O pecado ele não foi acometido de nenhum pecado, mas embora fosse homem. Jesus é filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus. Então, assim como é real, é um fato, a natureza humana de Jesus, ele é homem, também é um fato a natureza divina. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o verdadeiro Deus. Gálatas, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí também, para você acompanhar comigo, por gentileza. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas quem é esse nascido de mulher, nascido sob a lei? O Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho, verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Deus. Eu gosto muito de Hebreus, principalmente capítulo 1, capítulo 2, que vai falar exatamente da grandeza de Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia também. Olha só o que vai dizer aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Filho de Deus, então, se encarnou, tornou-se homem, e agora, como homem, ele assume as consequências do nosso pecado, ele nos representa perante Deus, ele derrota o nosso inimigo, o inimigo de Deus também, que é o próprio diabo. Mas, para isso, isto prova que ele é Deus. Jesus Cristo, então, é o único que tem numa mesma pessoa, é o único que tem numa mesma pessoa duas naturezas perfeitas e distintas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é desde a eternidade. Ele é Deus, então ele é desde a eternidade. Aqui é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa que Jesus Cristo ele veio a existir a partir do seu nascimento de Maria. Na verdade, não. Jesus é Deus. Ele existe desde a eternidade. Lá em Apocalipse, ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega. A letra inicial do alfabeto grego e a última letra, mostrando assim a plenitude
de Jesus, a sua eternidade, né? Então, ele é eterno. João 1,14 fala sobre isso, capítulo 8, 58, e 1 João 4, 9, que eu quero destacar. Esse daqui, 1 João 4, 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então veja, Jesus não existiu, ele não passou a existir a partir do seu nascimento físico, humano. Ele é Filho de Deus e como Filho de Deus, ele já existia desde a eternidade. Na verdade, você vai ler o Evangelho de João, vai dizer que ele existia antes de toda a criação. Na verdade, ele criou todas as coisas, teve participação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João fala sobre isso também. Logo, então, meus irmãos, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O único mediador entre Deus e os homens, e o mediador que é perfeito. E é o mediador necessário, é o que nós necessitávamos. Esse é o mediador que nós precisávamos para nos levar à presença de Deus, para nos unir a Deus. É por isso que ele diz, novamente, lembrando aqui esse texto muito preciso, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esses textos também mostram esta realidade aqui. Nós precisávamos de alguém para nos unir, de alguém para nos mediar a nossa ida a Deus, a nossa união com o Senhor. E nós temos, este é Jesus, é o mediador perfeito, porque ele tem as duas naturezas, natureza humana e divina. Bom, vamos lá. Isso aqui tem a ver com o texto de de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Né? Cristo tem a forma de Deus. Vamos entender melhor aqui esse texto? O capítulo 2, versículos 6 a 8. A primeira parte, você deve conhecer esse texto. Se você não conhece, vou pedir que você abra e acompanhe aí. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Olha só o que diz aqui esse texto. Pois ele, se referindo a Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele já existia desde a eternidade, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira parte desse texto, então, ele vai falar aqui sobre Jesus subsistindo em forma de Deus. Ele tem a totalidade. Significa que Jesus tem todas as qualidades que caracterizam Deus, em primeiro lugar. Colossenses 1,19, também, você pode abrir aí, está logo na sequência aí, olha. 1,19, fala assim, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Então, esse texto mostra, quando diz Jesus subsistindo em forma de Deus, mostra que ele tem a totalidade, a plenitude das qualidades que caracterizam Deus. Ainda em Hebreus, vai dizer que ele é a expressão exata do seu ser. Né? O que Cristo tinha desde a eternidade não diminuiu ou perdeu com a sua encarnação. Ele continua até então. E aí você tem aqui, então, dizendo que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Essa segunda parte aqui trata da igualdade, significa a essência das três pessoas da Trindade. A encarnação não interferiu na deidade de Jesus, não houve necessidade, portanto, da parte de Jesus, de um apego. A palavra usurpação aqui tem a ver com um apego. Não houve essa necessidade dele se apegar à sua deidade. Por quê? Porque a sua encarnação não foi uma ameaça à sua
deidade, ele não se tornou menos Deus. E aí o texto continua e vai dizer que a si mesmo se esvaziou. Veja que o texto mostra aqui a autonomia de Jesus, né? A si mesmo se esvaziou. Mas isso não significa que ele perdeu alguma coisa, mas que por amor a nós, ele assumiu a forma humana com todos os seus limites e obrigações. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante para você refletir. Jesus é Deus, ele habitava a glória celestial junto ao Pai, e ele resolve, ele decide assumir a forma humana. Essa decisão de Jesus implica em assumir limites e obrigações, inclusive de obediência ao Pai como homem agora. Por um tempo determinado, a glória de Jesus, ela ficou encoberta. Não é que ele perdeu, não é que ela diminuiu, mas ela ficou como que encoberta para que ele vivesse a sua semelhança, a semelhança do ser humano de todos nós, que foi o tempo da encarnação de Jesus. Então, olha que coisa bonita, ele não foi egoísta com a sua deidade, né, com a sua glória. Ao contrário, ele foi altruísta. Ele nos amou e, para nos salvar, ele se encarnou, assumindo então a forma de servo. Eu quero concluir então essa aula dizendo para os irmãos da importância dessa doutrina da encarnação. A encarnação da segunda pessoa da Trindade é um dos pilares do cristianismo, como religião revelada. Há denominações na nossa época, e também desde a época da Igreja Primitiva, que não admite essa doutrina da encarnação, não admite que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou. Mas se você anula essa doutrina, você destrói o cristianismo, porque essa doutrina é uma das pedras fundamentais do cristianismo, um dos tripés, né, do cristianismo como religião revelada. As doutrinas, então, do nascimento virginal de Jesus e da sua deidade, elas são inseparáveis. Claro, se ele é Deus e o homem simultaneamente, tem as duas naturezas numa mesma pessoa, então a doutrina do nascimento virginal e da deidade de Cristo não podem ser separadas. O nosso mediador é Deus homem, gente. Não tem como separar isso. Imagine então se o nascimento de Jesus, olha só a reflexão aqui. Imagine se o nascimento de Jesus tivesse sido resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. No caso, entre Maria e José, por exemplo. Se assim fosse, ele seria apenas mais um homem. Você já pensou nisso? Significa que nós não teríamos um Salvador como nós temos hoje. Portanto, essa doutrina, ela é fundamental, ela é uma doutrina básica do cristianismo, da nossa fé em Deus, das Escrituras, ela é revelada nas Escrituras. Você precisa crer, entender essa doutrina e aceitar e confessar. Aliás, o próprio João, nas suas epístolas, ele vai dizer que aquele que não confessa que Jesus se encarnou, né? Ele compara estes ao anticristo. Ou seja, negam o Cristo. O Cristo que nos salva, o Cristo que é o mediador, ele é o Deus homem, o Deus que se encarnou. Não há como pensar diferente. A Bíblia não mostra outra realidade, outro ensinamento. Esse é o ensinamento verdadeiro. Então, quero pedir que você guarde no seu coração, na sua mente. Procure pesquisar mais, estudar mais. Leia, aliás, eu sugiro a você, leia a primeira, segunda e terceira epístola de João, são epístolas bem pequenininhas. Você consegue ler numa sentada, né? Se você fizer uma leitura sistemática, você consegue ler para você compreender mais a importância dessa doutrina. Também o próprio Evangelho de João, o capítulo 1, né? Você pode ler até o capítulo 3,
porque você vai poder compreender mais a respeito desse ensinamento e da importância dessa doutrina. Que Deus aplique ao seu coração, à sua mente, que você possa se alegrar e que a sua fé possa ser fortalecida, sabendo que você tem o mediador, que você tem o Salvador, que é eficaz. Ele cumpriu o seu propósito, a sua missão, e agora ele está junto ao Pai como nosso representante, o Deus homem, o nosso mediador, intercedendo por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero orar ainda por você nesse instante. Obrigado, Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, por enviar o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Senhor, a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a imitá-lo cada dia mais. A imitá-lo em seu caráter, a imitá-lo em sua obediência ao Senhor. Assim como Jesus, o teu Filho, te obedeceu, ó Pai, e integralmente que nós possamos procurar imitá-lo a cada dia. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus fortaleça a sua fé cada dia mais e sigamos juntos até nos encontrarmos com o nosso Salvador, pessoalmente. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.